Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, continuar firme e forte nos estudos, né? Não pode parar, porque a pandemia está aí, você tem que aproveitar esse tempo, né? Organizar aí a sua rotina de estudo, estabeleça metas, né? Hoje nós vamos continuar aqui com a aula sobre o plano de carreira de MyLink, né? Nós vamos continuar lendo a lei aqui, analisando. Mas é importante você se organizar nos seus estudos, estabeleça uma meta, né? Eu gosto muito de trabalhar com meta, foi assim que eu obtive várias aprovações, né? A última no concurso de São Roque, eu fiquei em primeiro para supervisor, mas eu programava uma meta de estudo por dia, então 1 hora tem que ser algo que você vá cumprir, né? Eu errei muitas vezes, né? E quando eu comecei a estudar para concurso, eu estabeleci a meta de 8 horas por dia. Gente, eu nunca conseguia cumprir, né? Sempre, aí eu tentava jogar para o final de semana e acabava me frustrando. Então é legal você colocar uma meta que você vá atingir, né? 1 hora, 1 hora e meia, algo que você vá realizar. Aí depois você vai, né, automaticamente aumentando e, claro, sempre mesclar, né? Ler o edital, que é importante, porque ir para a prova sem ler o edital é um grande erro, tá? Mas vamos lá, vamos aqui para plano de carreira de MyLink. Vou diminuir bem a tela aqui nesse novo formato que eu estou falando com vocês, né? Então vamos lá para a gente começar. Bom, nós lemos 10 artigos na aula anterior, agora nós vamos aqui ver mais alguns artigos. E esse título segundo fala da estrutura organizacional. Então a seção 1, ela vai falar todos os profissionais, né, do magistério público, da educação municipal, né, de MyLink. Então vamos lá, o que diz o artigo 11 aqui, ó? Nosso artigo 11 aqui. São considerados profissionais do magistério aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, quais sejam direção ou administração, planejamento, supervisão, orientação e coordenação educacionais. Então, o artigo que fala ali o que compõe, né, esses profissionais do magistério. É uma questão difícil de cair, porque como eu disse para vocês, a Banco Instituto Mais gosta bastante de número, de dados, né? E aqui a gente tem apenas as funções, tá? Mas é importante você ter em mente isso aqui, que são essas funções. Artigo 12, o quadro do Magistério da Educação Básica Municipal do Serviço de Assessoria Pedagógica é o conjunto de empregos efetivos. Lembrando, né? MyLink, CLT, portanto a gente não fala em servidor público, a gente fala em empregado público, tá? Então os empregos efetivos, aqueles que são feitos através de concurso de provas e títulos, lembrem sempre disso, e em função de confiança, função gratificada, são aquelas funções, né, que são de livre nomeação, do poder público. Ele pode nomear uma chefia, um cargo em comissão, certo? E aí também pode ser exonerado deste cargo a qualquer momento, tá? Independente, isso não tem, esses são cargos, né, de confiança, tá? Artigo 13. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções do magistério, né, conforme o artigo primeiro, né, do parágrafo 1º do artigo 67 da LDB, que é a 939496. Então, né, para ser profissional do magistério, você precisa ter aí uma experiência que está colocada aqui no artigo 13, tá? Artigo 14 é a divisão básica da carreira, que vai agrupar os empregos da mesma denominação, segundo o nível de atribuição e complexidade, a saber. Então, isso aqui, gente, o parágrafo 1 aqui é importantíssimo você prestar muita atenção nessas denominações. Lembra do meu vídeo de perfil da Banco Instituto Mais, que eu falei que eles gostam dos incisos? Olha aqui um inciso, hein? Bonito para fazer uma questão. E aí ele pode trocar uma letrinha, pode trocar aqui, ó,
em vez de colocar professor de educação básica aqui, colocar fundamental aqui em cima, no 2, e aí perguntar se está certo ou errado, e de repente você lê lá, professor de educação fundamental, aí você fala, né, isso mesmo, tal, não, aí tá errado, ó, porque é a letra da lei, então você tem que lembrar disso aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó, professor de educação infantil, tá? O inciso 1. Inciso 2, professor de educação básica, ciclos 1 e 2. 3, professor do ensino fundamental, ciclos 3 e 4. Aqui pode ter uma questão, gente. Aqui, perfil da banca, Instituto Mais, pode te dar essas 3 afirmações, perguntando, a classe de docência e empregos efetivos é composta por tal, e eles mudarem algum número, alguma letra, e aí você, né, pode errar, tá? Eles podem perguntar quais estão certos, A1, A2, A1, A2 e A3, então você precisa estar atento, né? Se você não viu o vídeo Perfil da Banca Instituto Mais, assista, porque eu falo justamente disso aqui. E aí vem aqui, professor do ensino fundamental, ciclos 3 e 4, tem aqui as disciplinas, né? Língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências físicas e biológicas, língua inglesa, né? E educação artística. Aí vem aqui, 4º item, professor de ensino fundamental, aí ciclo 1, 2, 3 e 4 é o professor de educação física. Por quê? Ele atua tanto nos ciclos 1 e 2, né, os iniciais, quanto nos finais também, 3 e 4, tá? Professor de educação especial, tá aqui, item 5, né, inciso 5. 6, professor substituto de ensino fundamental, ciclo 1 e 2. Então, veja, tem aqui o professor substituto, ciclo 1 e 2. Tem professor substituto, ciclo 3 e 4, né? Língua portuguesa e matemática. Veja o detalhe, ó. Professor substituto no ciclo 3 e 4, A e B. Língua portuguesa e matemática. Também, aqui pode ter uma questão também. Então, preste atenção. O inciso 8, professor de educação de jovens e adultos, ciclo 1 e 2. Inciso 9, professor de jovens e adultos, ciclos 3 e 4, tá? E aí, novamente, aqui descrevendo as disciplinas, língua portuguesa, matemática, geografia e história, né? Vocês estão vendo aqui, todas essas aqui, tá? E aí, ciências físicas e biológicas, língua inglesa, educação artística. E aqui eu chamo a atenção para vocês, porque aqui, cara de questão, tá? Veja só, professor de musicalização. Isso aqui né, não é todo município que tem, né? Professor de musicalização, isso não aparece em todo lugar. Então, o que o examinador pensa? Bom, vai ter várias pessoas lá de outras cidades, né, das cidades vizinhas. Será que elas realmente leram, conhecem a lei, o plano de carreira de Mairink, né? Então, professor de musicalização, tá lá, tá? Então preste atenção. Professor substituto, né, o inciso 11, de educação de jovens e adultos, ciclo 3 e 4. Professor supletivo, ciclo 1 e 2. Aqui nenhuma novidade, tá? Aí vem aqui o parágrafo 2. A classe de suporte pedagógico é composta por diretor, né, de ensino fundamental, assistente de direção municipal e orientador educacional. E o assistente técnico pedagógico, ATP. Olha outros incisos aqui, ó, que a banca mais gosta. Pode ter questão aqui, tá? Então presta atenção nisso, ó. Inciso 1, 2, 3 e 4. Eles podem trocar um nome aqui, ó, em vez de ser assistente de apoio pedagógico. Pronto, já mudou. E aí isso aqui já estaria errado, né? Assistente de direção do ensino, né? Muda uma palavra aqui e você pode errar. Então, ó, preste bem atenção nos incisos, lembra? E ó, aqui, ó, psicopedagogo também, tá? Então, atento aqui, ó, são 5 incisos aqui, ó, e tem o 6º, ó, orientador educacional de educação de jovens e adultos. Eles podem fazer uma questão nisso aqui.
Terceiro parágrafo, classe suporte pedagógico, designação de função gratificada, é composta por diretor de Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil e coordenador pedagógico, tá? Então preste atenção. Quadro de assessoria de profissionais de serviço pedagógico do magistério, é composto por classe de assessoria pedagógica de empregos efetivos. E aí vai falar aqui, veja, o que é de quadro de profissionais de serviços e assessoria pedagógica. Então preste atenção nisso aqui também, que pode, esse parágrafo 4 aqui, ter uma questão. Olha quem são: auxiliar de desenvolvimento infantil, a famosa ADI, auxiliar de educação infantil, AEI, professor adjunto e o monitor de biblioteca, tá? Então, gente, concentra muito, nessas questões aqui, tá? Para você prestar bem atenção, Eu coloquei aqui, uma perguntinha, De acordo com o artigo 14, temos os seguintes empregos na educação: professor de musicalização, assistente técnico pedagógico, professor de informática, diretor de educação infantil, professor de ciclo 5, professor de educação especial, professor de musicalização, professor de educação especial e professor de ensino fundamental ciclo 3, professor de educação infantil, professor de educação básica ciclo 3 e professor de ensino fundamental ciclo 4, pode cair uma questão assim, tá? E aí você tem que saber. Veja, vocês viram lá, professor de informática, Eu mudei só palavrinhas aqui, tá? Só troquei uma outra palavra. E aí, qual seria a certa, Certa seria a alternativa C, tá? Eu peguei o musicalização, tá vendo? Que tem pouco. Então, se você é um candidato que foi para a prova, não estudou, não pegou lá o plano de carreira do magistério, é esse candidato que eu quero eliminar. Candidato que não estudou, que não quer se aplicar, Então, ele olha lá, professor de musicalização, isso aqui não deve ser não. E qual que é? Seria a alternativa C. Veja que a questão pode confundir, e vale esclarecer que o Estatuto fala de professor de educação especial, um termo que hoje a maioria das prefeituras acaba nem utilizando, Utiliza mais o AEI. Então, mas, tá lá, algumas prefeituras ainda mantêm esse termo, tá? Então é importante, você saber. Aqui, no artigo 15, nós vamos falar do campo de atuação. E aqui também, hein? Aqui é carinha de pergunta do Instituto Mais, cheio de números, que é bem, eles gostam disso para trocar um número. Então, por exemplo, inciso: professor de educação infantil nas escolas municipais que atendam a modalidade de educação infantil para atendimento de crianças de 3 a 5 anos. O que o Instituto Mais gosta de fazer? Troca aqui, coloca de 3 a 6, E aí faz essas afirmações aqui dos incisos, 1, 2, 3 e 4, e pergunta se está todas corretas, se tem alguma errada, 1 e 2, 2 e 3, 4 e 5, aquelas questões que eu mostrei lá no material do perfil da Banca Instituto Mais. Então, troca um número aqui, Aí você lê rapidamente, vê aqui, que está tudo certo, O candidato apressado, ele não lê até o final, tá? Então, você tem que ler tudo, E ver aqui, se ele colocar um 6 aqui, aí você sabe que já está errado. Professor de ensino fundamental, ciclo 3 e 4, nos 4 últimos anos do ensino fundamental, regular, de educação de jovens e adultos. Professor de educação especial, na classe de educação especial ou sala de recursos dotados de equipamentos inerentes a cada necessidade. Veja, muitos planos e tal, às vezes eles carecem de uma atualização de acordo com o que a gente tem de mais atual, Então, hoje, classe especial, a gente nem usa mais esse termo, mas enfim, está lá na lei, Está na lei, você tem que lembrar, não vai discutir com a prova vai perguntar o que está na lei, tá? 4, professor substituto nas escolas do ensino fundamental, devendo vir a substituir a falta do professor titular em qualquer
unidade escolar da rede municipal de ensino, certo? Professor de educação básica, ciclos 1 e 2, atuação, olha aqui, ó, isso aqui é importantíssimo prestar atenção. Ciclo 1 e 2, atuação nas turmas ou classes dos anos iniciais do ensino fundamental. Veja, professor de educação básica, ciclo 1 e 2, anos iniciais, ou nas turmas dos anos iniciais da educação EJA. E aqui, ó, professor de musicalização, tá vendo? O nosso aqui que eu usei como pegadinha, atuação nas turmas e classes dos anos iniciais do ensino fundamental, certo? Então, o professor de musicalização, ele atua onde? Nos anos iniciais, tá? E aí o que a banca pode fazer? Pode trocar isso aqui, ó, por anos finais. E aí, gente, tem uma coisa que é muito importante vocês saberem. Às vezes, o nosso cérebro engana a gente. A gente estudou, leu tal. Aí você tá lendo lá corrido, você lê você tá tão na cabeça que ao invés de você ler anos iniciais, e lá vai estar escrito anos finais, você lê anos iniciais. Isso acontece porque é a pressa de ler. Então, leia a prova com calma, né? Risca, né? Deixa eu ver aqui, que falou anos finais, espera aí. Eu tô lembrando lá que eu vi a videoaula, ele enfatizou que era anos iniciais, tá? É uma forma de você ir respondendo lá, tá ok? Vamos voltar aqui para a tela, né? Então, gente, né, o material dou uma comentada aqui. O que acontece? Vamos lá para o artigo 16, né? Isso aqui também é carinha de questão do Instituto Mais. Ó. O campo de atuação da classe suportes pedagógicos efetivos e designação de função gratificada subdivide-se em... Isso aqui, gente, eu apostava muito numa questão aqui, ó, né? É que o povo do Instituto Mais, se assistir esse vídeo, eles não vão colocar, mas eu acho que tem uma cara de questão, porque ó, tem muito número, né? Ó quanto número aqui, ó, para confundir, ó, cheio de número para você confundir, tá? Incisos, que é o que eles gostam, que é isso aqui, 1, 2, 3. Então, presta muita atenção nesse artigo 16, tá, gente? Muita atenção nesse artigo. Se eu tivesse que apostar numa questão de legislação, apostava nesse. Então, vamos lá. 1. Diretor de Escola Municipal de Ensino Fundamental de Educação Infantil. Atuação nas escolas municipais, com no mínimo 6 classes, tá? E que funcione em mais de um período. Então, você tem que ter claro isso aqui, tá? Diretor de Fundamental Infantil, 6 classes e um período, tá? Vice-diretor, precisa ter o quê? Ó? Atuação nas escolas de ensino fundamental, tá? Atuação nas escolas com no mínimo 12 classes e que funcione em mais de um período, tá vendo? Então, para você ter um vice, né? Você precisa ter 12 salas e mais de um período, manhã e tarde, né? Manhã, tarde e noite, enfim, tarde e noite, né? Mas tarde e noite não tem, né? Parágrafo único. Nas escolas que funcionem em período noturno, com mais de 4 salas, deverá ter, ó, 2 vice-diretores. Então, preste atenção nisso, tá? É isso que eles gostam de perguntar, esses detalhezinhos. Ah, se tem 4 salas, deve ter a atuação de um vice-diretor. Aí pergunta, é falso, né? Tá correto, não tá? Então, preste atenção. Orientador educacional. Nas escolas de ensino fundamental, tá? Veja, fundamental, regular ou no EJA, Educação de Jovens e Adultos, com no mínimo 8 salas. Portanto, gente, 7 salas não tem orientador educacional. E que funcione ou que funcione em mais de um período. Então, tem que ter 8 salas ou, né, que funcione em mais de um período. Coordenador de área, o inciso 4, atuação em projetos educacionais desenvolvidos junto à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, com ocupação de um profissional por área de ensino, dando assistência nas escolas de ensino fundamental.
E o coordenador pedagógico, item 5, atua nas escolas de ensino fundamental junto ao corpo docente e gestão escolar com no mínimo 8 classes e que funcione em mais de um período, tá? E psicopedagogo, atuação no núcleo de apoio multidisciplinar, dando assistência às escolas de ensino fundamental. Gente, então isso aqui, né, o artigo 16, você precisa fazer aí uma tabelinha, um mapa mental, né, para você lembrar isso aqui, saber que diretor, 6 classes, um período de só o diretor. Aí aqui, ó, 12 classes, mais de um período, passa a ter vice, né? Quando tem período noturno, mais de 4 salas, tem 2 vice-diretores. Então, esses detalhes, né, você tem que saber, tá? Então, faz um mapinha lá, tá? Aqui também, gente, olha, né, outra possibilidade de pergunta gigante aqui. O campo de atuação da classe de serviço e assessoria pedagógicas efetivos subdivide-se em 1. Auxiliar de desenvolvimento infantil, as ADIs, né, nas unidades escolares que atendem à modalidade de educação infantil, obedecendo a seguinte relação professor-criança. Isso aqui, ó uma carinha de questão aqui, ó, bastante número, né, e é só trocar um número. Gente, como eu falei para você no material lá, a Banca Mais, ela gosta de questão muito objetiva e que não dê muita margem para recurso. Então aqui, ó, se eu troco um número aqui, ó, eu já tenho uma errada, né? Se eu trocar aqui eu também, se eu deixar essa aqui certa, tá, né? Eu posso perguntar se A e B estão corretas, se B e C estão incorretas, enfim. É um tipo de questão também que eles podem colocar. Então vamos lá. O item A, crianças de 0 a 1 ano, 6 crianças, um auxiliar. Então a cada 6 crianças, uma ADI. De 1 a 2 anos, 8 crianças, um auxiliar. Então significa que se eu tiver uma classe de 12 crianças, eu terei 2 auxiliares, né? Aqui, gente, para quem está atento em Sorocaba, se você for prestar a VUNESP tem um estilo também, né? A VUNESP gosta de contar uma historinha. Aí Margarida, né, estava na escola de educação infantil, assumiu como diretora. Chegando lá, né, ela encontrou a seguinte situação: uma sala de aula com 18 crianças e 2 auxiliares, 2 ADI, de acordo com o artigo 17 do plano de carreira do Estatuto essa situação está, aí até lá, incorreta porque tal, correta porque não sei o que. A VUNESP gosta de contar uma história e, baseado nessa história, ela vai perguntar de acordo com a lei se aquilo está certo, se aquilo está errado, e ela vai dar os detalhes, né? Está incorreto porque deveria ter a cada 6 crianças uma auxiliar, de acordo com a lei. Ou está correto porque... Então, é bem cara da VUNESP, né? A VUNESP é Sorocaba, nós estamos aqui no Instituto Mais. Tá bom? Criança de 1 a 8 anos, 8 crianças um auxiliar, criança de 2 a 3 anos, né? 12 a 15 crianças, um auxiliar, né? Então, vamos lá. Segundo item, auxiliar de educação infantil nas escolas municipais que atendem a modalidade de educação infantil para atendimento de crianças de 3 a 5 anos. Monitor de biblioteca nas salas de leitura ou biblioteca das escolas de ensino fundamental que disponham de espaço físico próprio. Então, atenção, tá vendo? São incisos. Preste atenção nisso. E 4, professor adjunto, atuação como apoio nos 3 primeiros anos. Olha aqui outra coisa que podem trocar, né? Pode colocar lá, professor adjunto, atuação nos 2 primeiros anos, nos 4 primeiros anos, e pode perguntar qual é a correta. Então, ó, grava 3, né? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, o professor adjunto pode atuar. Lembra disso?
lembra que pode cair questão, né? Então, olha só, de acordo com o artigo 17, o campo de atuação de serviço assessoria pedagógica efetivo subdivide-se em, olha aqui, ó, né? Coloquei aqui, ó, auxiliar desenvolvimento infantil nas unidades escolares que atendem à modalidade de educação infantil, obedecendo-se a seguinte relação professor-criança. A. Crianças de 0 a 1 anos, 6 crianças, 1 auxiliar. B. Criança de 1 a 2 anos, 10 crianças, 1 auxiliar. C. Crianças de 2 a 3 anos, 12 a 15 crianças, 1 auxiliar. E D. 2. Auxiliar de educação infantil nas escolas municipais que atendem a modalidade de educação infantil para atendimento de crianças de 3 a 5 anos. Veja, qual dos itens está incorreto? Ó, A, B, C ou D? Incorreto, gente. Tem um desses aqui, ó, que está incorreto. Veja, eu só troquei um número. É isso que eles fazem na prova. E aí você lê isso aqui, aí dá uma complicadinha, né? Você fala assim, nossa, eu não lembro, né? Então vamos voltar lá, ó. Voltando aqui, ó. Lembra, ó? Ó, presta atenção. 6, 8, 12, né? Ó, tá vendo? Por isso que é importante você fazer uma tabelinha. Eu gosto de fazer tabelinha. Então eu faço assim, ó, 0 a 1, 6, 0 a 1, 2, 8, 2 a 3, 12 a 15. Faço uma tabelinha para eu lembrar. Olha lá agora na pergunta, como é que tá? Qual que tá errado? Olha aqui, ó, 10 crianças, né? De 6 para 10, não, de 6 para 8. Então, qual que marcaria aqui? A B, tá vendo? É isso que eles vão fazer com você na prova, por isso você tem que estar atento, certo? Tudo bem, gente? Aí aqui a seção 3, nós já vamos deixar para a próxima aula, tá? Que é, vai falar das jornadas, né? E aí eu convidar vocês para assistir, que é bem interessante essa da jornada, porque o que eu fiz lá no material? Vou voltar lá só para mostrar para vocês, ó. Eu montei aqui, ó, uma tabelinha para vocês, ó. Tá vendo? É isso aqui que você tem que fazer na hora de estudar, ó. Emprego público, a jornada, ó, do professor de educação infantil, do professor de ciclo 1 e 2, educação especial, ó. Tudo aqui, ó, tabelinha, com jornada total, jornada com aluno, HTPC e HTPL. Isso aqui não tem no estatuto não, isso aqui fui eu que montei, tá? Para facilitar na hora que você estiver estudando. Então, na próxima aula nós vamos falar disso aqui, ó. Vamos falar, né, da jornada de trabalho, que também tem possibilidade de cair perguntinha aí para vocês. Perguntas sobre o plano de carreira. Gente, é sempre importante você se dedicar um pouco ao estudo da legislação. Não é a coisa mais agradável do mundo, mas pode te dar uns pontos importantes na prova, né? Eu sempre que eu sou aprovado, eu vou bem em legislação, tá? Então, gente, caso alguém tenha interesse no material, né, eu vou deixar lá um link também, pode mandar um e-mail pra gente aí, uma mensagem pelo canal, tá bom? Se você gostou, dá um curtir lá, né, dá um like, bons estudos, continua firme aí, tem concursos bons aí, vamos esperar a pandemia passar e começa um monte de concurso, Mairink e Sorocaba, né, que abriu também um concurso bastante interessante. Então, eu vou fazer também uma análise do edital de Sorocaba no meu canal aí, tá? Até a próxima, gente, obrigado.